Marido nega água a pobre por avareza, mas a doença o atinge, e só a fé do humilde podemos curar. Seu Neco era conhecido em toda a Lagoa Seca como o homem mais abastado da região. Tinha terras grandes, gado gordo, casa de alvenaria com varanda espaçosa e, o mais valioso naquela terra castigada, um poço artesiano que nunca secava, mesmo nos anos mais cruéis, enquanto vizinhos viam os cacimbas virarem pó e mulheres caminhavam quilômetros por água suja. O poço de seu Neco jorrava água cristalina, abundante, como se fosse bênção particular de Deus. Mas seu Neco não era homem de dividir bênçãos. Era avarento, sovina, daqueles que contavam cada centavo 3 vezes antes de gastar, que guardavam tudo com medo de perder, que olhavam para o próximo com desconfiança. Tinha esposa e 3 filhos, mas até com eles era mesquinho, controlando cada gota d'água, cada pedaço de pão, como se a abundância fosse diminuir por ser compartilhada. Do outro lado do terreno baldio, numa casinha de taipa, quase em ruínas, morava Zé Pequeno com a esposa doente e 2 filhos. Zé era trabalhador, pegava qualquer serviço que aparecia, mas nos últimos meses o trabalho escasseara tanto quanto a chuva. A seca matara as plantações e Zé via os filhos passarem sede num nível que nenhum pai deveria ver. O cacimba de Zé secara completamente 2 semanas antes. Era só barro rachado no fundo. Nem uma gota pingava mais. A água que ele conseguia vinha de longe, de uma bica comunitária a 5 quilômetros, e mesmo essa estava falhando. Zé fazia a caminhada todo dia, às vezes 2, carregando um balde velho na cabeça. Mal dava para beber, quanto mais cozinhar, lavar ou dar banho nas crianças. Foi numa terça-feira, com o sol no auge e o calor chegando a 50 graus à sombra, que tudo mudou. Zé voltava da bica com um balde d'água, exausto, suando, a visão embaçada. Quando passou diante da casa de seu Neco, viu o poço artesiano jorrando água para regar flores ornamentais que Dona Marieta cultivava na varanda. Zé parou, olhou para aquela água sendo desperdiçada enquanto seus filhos sofriam. Olhou para o balde barrento que carregava e tomou uma decisão. Pediria. Engoliria o orgulho. Aproximou-se do portão. Seu Neco, o senhor está? Seu Neco apareceu na varanda, com expressão de desdém. O que é, Zé? Estou ocupado. Seu Neco. Zé tirou o chapéu. Meu cacimba secou. A bica comunitária também? Meus filhos estão passando sede. Minha mulher está doente. O senhor tem esse poço que nunca seca. Será que podia me dar, hoje, só 2 baldes d'água? Quando a chuva voltar, eu devolvo. Seu Neco olhou para Zé e sentiu irritação, não compaixão. Cada um tem que cuidar do que é seu. Eu cavei esse poço com meu dinheiro. Se você não teve capacidade de fazer o mesmo, não é problema meu. Mas, seu Neco, não peço de graça. Posso trabalhar em troca, posso... Não quero seu trabalho, cortou. Água é bem precioso. Se dar para você, amanhã vem outro, depois outro. E quando vejo meu poço secou. Mas o poço do Senhor jorra água, está molhando flores. Eu só preciso de 2 baldes para crianças. A menção aos filhos tocou Dona Marieta, que apareceu. Neco, pelo amor de Deus, dá uns baldes para o homem. Não se meta, mulher, ele rosnou. Decidi que não vou dar. Pronto. Virou-se para Zé. Vá embora. Procura água em outro lugar. Zé ficou parado, tremendo, as lágrimas queimando os olhos não de raiva, mas de humilhação. Pedia apenas água, o básico. Disse com voz que vinha da alma. O Senhor vai se arrepender. Deus vê tudo. Quem nega a água ao sedento conhecerá a sede. Está me ameaçando? Sai daqui antes que eu chame a polícia. Zé voltou para casa com os ombros curvados pelo peso da injustiça. Deu a água para os filhos, que beberam com desespero. A esposa perguntou se ele conseguira mais água. Ele mentiu, dizendo que sim. Naquela noite, Zé não dormiu. Orou. Não pediu vingança, pediu justiça. Pediu que Deus mostrasse a seu Neco o que era sentir sede e humilhação. Na manhã seguinte, seu Neco acordou com a garganta seca como nunca. Então, bebeu um copo d'água. Depois, outro, a sede não passava. Durante o dia, piorou. Bebia água sem parar, mas era como jogar água num buraco sem fundo. À tarde já tinha bebido mais de 10 litros. A sede era tortura, fraqueza, visão turva, lábios rachados.
Marieta chamou o filho para levá-lo ao médico. Exames normais. Não há explicação, disse o médico. Talvez psicológico. Psicológico. Estou sofrendo, Neco protestou. Nos dias seguintes, o pesadelo aumentou. Neco bebia sem parar e definhava. Médicos de outras cidades não encontraram nada. Tecnicamente, ele está hidratado, diziam. Mas o corpo age como se estivesse desidratado. Desesperada, Marieta chamou uma benzedeira. A velha olhou para Neco e disse: Isso não é doença do corpo, é da alma. Esse homem negou água a quem precisava. E agora conhece a sede que não se mata bebendo. Só se cura com arrependimento e humildade. Neco mandou a velha embora, mas conforme piorava, até seu orgulho começou a rachar. Marieta falou o inevitável. Lembra do Zé Pequeno, ele te avisou. Quem nega água ao sedento conhece a sede. Vá até ele. Peça perdão. Era insuportável para o orgulho de Neco, mas a alternativa era morrer. Morrer de sede ao lado do próprio poço. Levaram 3 dias para seu Neco aceitar que não havia outra saída. 3 dias de sofrimento crescente. De sede que não passava por mais água que bebesse. De corpo definhando mesmo hidratado. No 4º dia, quando mal conseguia se levantar da cama, disse à esposa: Me leva até a casa do Zé. Dona Marieta e o filho mais velho praticamente carregaram seu Neco até a casinha de taipa do outro lado do terreno baldio. Era distância curta, mas para ele parecia quilômetros. Chegaram ao entardecer, com o céu laranja e vermelho. Zé estava no quintal, tentando limpar o cacimba seco, ainda na esperança de brotar água. Quando viu seu Neco sendo carregado, ficou chocado. O homem forte de antes estava irreconhecível. Magro, pálido, os olhos fundos, os lábios rachados, tremendo. Zé, chamou Dona Marieta. Meu marido precisa falar com você. Apoiado no filho. Seu Neco olhou para Zé com olhos cheios de miséria. Todo o orgulho tinha sido queimado pela sede que o consumia. Estava ali, humilhado, diante do homem que desprezara. Zé disse com voz rouca e esforço: Eu pequei contra você. Neguei água quando você precisava. Fui avarento e cruel. E agora tô morrendo de sede mesmo bebendo o dia inteiro. Os médicos não sabem o que é, mas eu sei, é castigo. Zé ficou parado olhando para aquele homem que o humilhara dias antes. Podia rir, negar ajuda, devolver a dor seria merecido, mas não era como seu Neco. Entre, seu Neco, vamos conversar. Então levaram-o para dentro da casinha pobre. Sentaram-no numa cadeira velha. A esposa de Zé, mesmo doente, levantou-se para ver. Os filhos observavam assustados, o homem rico destruído. Zé, continuou Neco, com lágrimas descendo pelo rosto seco, sei que não tenho direito de pedir nada, mas estou desesperado. Os médicos não conseguem me curar. Dizem que não é doença do corpo. E eu acredito que só você pode me ajudar com sua oração, porque nunca tive fé. Sempre confiei no dinheiro, no poço, nas posses. Agora vejo que nada disso vale. Zé sentou-se à frente dele, em silêncio por um momento. Via não apenas o homem que negara a água, mas um pai sofrendo, alguém que finalmente enxergava a própria dureza. Seu Neco, disse por fim, a água que você me negou não era só água, era compaixão, era humanidade. Aqui a vida é dura. Precisamos uns dos outros. Você tinha abundância e negou o mínimo. Deus não gosta de avareza, nem de falta de coração. Eu sei, soluçou Neco, mas o que eu faço? Como me curo? Vou morrer assim. A cura não está no seu poço, explicou Zé. Está no coração. Você precisa mudar por dentro. Precisa deixar a avareza morrer e a compaixão nascer. Só então a sede vai passar. Mas como? Me ajuda, eu faço qualquer coisa. Zé foi até um pequeno altar onde havia uma Bíblia velha e uma imagem de santo. Pegou um copo de barro e o encheu com água barrenta do balde que buscara na bica naquela manhã. Essa é a água que eu bebo, seu Neco, disse. A mesma que você negou. Água que busco a 5 quilômetros. Debaixo do sol, enquanto você tem poço jorrando água limpa. Seu Neco olhou para aquela água suja e sentiu vergonha profunda. Aquela era a água das crianças daquela casa, enquanto ele regava flores com água cristalina. Mas saiba, continuou Zé, que essa água tem o que a sua não tem.
foi conseguida com esforço honesto, dividida com amor, bebida com gratidão. Por isso, tem bênção. Não é a água que cura, é a fé com que se bebe. Zé ajoelhou-se no chão de terra batida e começou a orar. Oração simples, mas verdadeira. Senhor, disse, esse homem pecou contra mim, mas o Senhor ensina a perdoar. Então eu perdoo. Peço que cure esse homem, não porque ele merece, mas porque o Senhor é misericordioso. Abençoa essa água e faz dela remédio. Ensina esse homem que a verdadeira riqueza está no que somos. Amém. Zé estendeu o copo. Bebe. Neco hesitou diante da água barrenta, mas, desesperado, levou o copo aos lábios. A água desceu quente, com gosto de terra. Mas algo aconteceu. A sede começou a diminuir. Pela primeira vez em dias, a ardência sumiu. A boca deixou de estar seca. Era como se aquela água tivesse poder que litros de água limpa não tiveram. Seu Neco bebeu tudo, depois caiu de joelhos chorando o choro de alívio, não de dor. Obrigado, conseguiu dizer. Nos dias seguintes, a cura foi total. A sede desapareceu. Ele voltou a comer e recuperar forças. Os médicos ficaram perplexos. A doença misteriosa sumira sem explicação. Mas Neco sabia. Não fora cura médica. Fora milagre através da fé de um homem pobre. E algo mudou para sempre. O homem avarento morreu naquela doença. O que voltou era humilde, grato, compassivo. A primeira coisa que fez quando melhorou foi instalar uma torneira no portão, aberta para todos, com uma placa água livre para quem precisar. Deus vê quem tem sede. Construiu também um encanamento até a casa de Zé, levando água do poço para o cacimba seco. Você não vai mais caminhar 5 quilômetros, disse. A água que tenho de sobra agora é sua também. Começou a ajudar outros vizinhos, dava trabalho, emprestava ferramentas, dividia colheitas e descobriu algo: quanto mais dava, mais parecia que Deus multiplicava. O poço nunca secava, o gado prosperava. É porque agora você aprendeu, Zé explicou, que bênção não é para ser guardada, mas compartilhada. Quem retém, perde. Quem divide, recebe mais. A história do homem que negou água e quase morreu de sede se espalhou, virou ensinamento, parábola viva sobre avareza e redenção. As mães diziam aos filhos: nunca negue ajuda a quem precisa. Deus vê. O padre usava a história nas pregações. Um homem com poço cheio negou água a um sedento, e Deus o fez experimentar a sede que não se mata, bebendo a sede da alma. A cura só veio quando ele se humilhou e aceitou beber água suja das mãos de quem desprezou. Anos depois, seu Neco e Zé se tornaram amigos. Sentavam-se na varanda, tomando água fresca do poço que agora servia a todos. Quase morri de avareza, Neco dizia. Tinha um poço cheio, mas minha alma estava seca. Só matei minha sede quando bebi água suja num copo de barro das mãos de quem humilhei. E Zé completava: a água é só água. Neco, o que cura é a fé com que se dá e a gratidão com que se recebe. A torneira pública virou símbolo da transformação. Dia e noite, pessoas vinham buscar água e todos sabiam a história. Negar água ao sedento é condenar a própria alma à sede. Assim, ficou gravada a lição, que a avareza é doença pior que qualquer enfermidade, que negar ajuda atrai castigo, mas que humildade e perdão têm poder de cura maior que qualquer medicina, pois vem de Deus, fonte de toda água viva e de toda transformação.